Olha, nós ainda estamos no assunto do Donald Trump. Vocês sabem que aconteceu uma tentativa da palavra que eu não vou falar por enquanto, porque ainda não passei de 15 segundos dentro desse vídeo. Mas o meu irmão Wagner Tomazoni fez um vídeo absurdo coletando, organizando todas as informações que nós temos até agora. É um vídeo bem fresco e recente, assim como o próprio Wagner. Um beijo pra você, irmão. E se você não viu, a gente já fez um outro videozinho a respeito desse evento histórico inesquecível. Isso aí, cara, você vai ver na televisão, em livro de história daqui a 20, 30 anos. Realmente é o tipo de situação que você vai se lembrar onde você estava quando aconteceu. Tipo aquele lance das duas torres que foi terrível, mas que marcou a memória de todo mundo, tá? Nós fizemos um vídeo sobre os eventos em si, quando estava acontecendo ali em tempo real, e agora eu quero reagir com vocês a este vídeo do Wagner, que é gigantesco, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Então vem comigo e Wagner Tomazoni sobre o atentado aí contra o Donald Trump. Certo, então o nome do vídeo é Quem é Thomas Crooks, o democrata que atirou em Trump, e pelo que eu entendi, ele vai focar no esterco. Com todo respeito, tá? Eu sei que o rapaz foi abatido. Olha, eu não consigo, me desculpa, tá bom? Mas é que o que ele tentou fazer, e inclusive tudo indica que tirou a vida de uma pessoa enquanto tentava, não consigo sentir o mínimo de empatia por essa figura aqui. Sinto muito, tá bom? Mas na minha visão é apenas um assassino, né? E com essa cara de maluco, com essa estampa de menine. Seguimos. Esse é Thomas Matthew Crooks, um atirador de 20 anos Thomas Matthew, que tentou assassinar Trump durante um comício na Pensilvânia no sábado, dia 13 de julho de 2024. Crooks estava posicionado no telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do comício de Trump. Uma cara de andrógeno, né? Uma pessoa assim meio indistinguível, principalmente nessa foto aqui que ele tá com chapeuzinho, né, a beca de formatura e tal, até meio difícil de distinguir se é menino ou menina, né? Me parece uma pessoa, não sei, não dá pra dizer nada pela estampa, né? Mas é uma estampa, olha, não é raro ver essa pessoa no Twitter. Quando efetuou o disparo que acertou de raspão a orelha de Donald Trump, e que também acabou matando um participante do comício. Os atiradores do serviço secreto neutralizaram mas não se deve julgar o livro pela capa, eu sei. 90% das vezes que eu julguei, eu me livrei de problemas. Infelizmente, é uma coisa que não se deve fazer, mas às vezes salva vidas, sacou? E ele tem cara de maluco, né? Convenhamos que o cara tem uma puta cara de louquinho absurda. Imediatamente Crooks, que foi encontrado com um rifle AR-15. E essas são as informações gerais, mas vamos ver os detalhes mais curiosos da vida deste cara, até então bastante misterioso. Depois de ser identificado, um vídeo começou a circular pela internet, onde uma figura bastante parecida com Thomas Crooks repete de forma bastante descontrolada frases de ódio como: cortem as gargantas dos republicanos, cortem a garganta de Donald Trump. Esse é o vídeo. Não, e assim, independente de ser ou não ser este menine, isso é algo importante, é um alerta que a gente já tenta passar há muito tempo. Boa parte das pessoas que pregam violência e mensagens criminosas na internet não estão falando aquilo só da boca pra fora, tá? E isso serve pra todos os influenciadores. A gente vê aí, dia após dia, principalmente nós que estamos deste lado de cá, né? Que eu ia dizer à direita, mas também pode se resumir à própria Liga Nerdola. A gente o tempo todo tá sendo ameaçado e ouvindo um monte de gente que vai fazer besteira pra lá e pra cá. Assim, pode não ser só palavras. Pode ser que de fato a pessoa esteja determinada a fazer alguma merda real, como este ser humano aqui fez. Tá entendendo? Say that one more time. Quanto vídeo de esquerdista louquinho tem assim na internet, cara, era motivo pra ficar pelo menos de olho na pessoa, entendeu? Como você pode ver, uma nota foi adicionada a essa publicação e ela diz o seguinte: esse parece ser um homem que se assemelha muito com Thomas Matthew Crooks, mas o evento aconteceu em 2020 na ASU, que é uma universidade lá dos Estados Unidos, e em 2020 o Crooks ainda estava no ensino... É Cookies ou Crooks, afinal, hein? É Cookies, você gosta, Barro? Opa! Saúde. No médio. Isso também aconteceu num estado longe de onde o Crooks mora. Existe um segundo vídeo onde a gente consegue ver ainda melhor o jovem... eu acho que não é o mesmo menine, tá? Gritando aqui, ó.
Mas Eu não sei, o Wagner vai falar que é parecido. Eu achei o Menini, que foi responsável pelo atentado, muito mais cabeça de lâmpada, com todo respeito. Muito mais cabeçudo que esse aí. dá pra negar que a semelhança com o Crooks é impressionante. Lembrando Então, eu não acho, tá? Eu achei o formato da cabeça bem diferente. que você não precisa ser um aluno da universidade para estar no campus dela. Então essas notas adicionam um contexto que deve ser levado em consideração. Não, Parece com certeza também é louquinho, mas eu acho que é outra pessoa. sim provável que o Crooks estaria nesse local. E até então não identificaram quem é exatamente esse garoto do vídeo. Porém, Pois é. um outro vídeo que está viralizando na Esse Coió aí eu vi um idiota que pegou a oportunidade ali pra querer participar do evento e ficar famoso, mas ele também não é o cara certo, tá? internet, esse sim já teve o seu autor identificado. E eu tô Isso aí. compartilhando aqui com vocês apenas para que não caiam nessa fake news. Esse cara disse ser o Thomas Matthew Crooks, e ele fala nesse vídeo que odeia republicanos, que odeia o Trump, mas que pegaram o cara errado. Porém, já identificaram o perfil real dele, Não descobriram que é só um troll de internet. Eu nem vou divulgar o nome do cara, porque o que ele quer com isso aqui é justamente Perfeito. aparecer e ficar conhecido. Mas só pra O Wagner tá certíssimo. constar, esse não é o Thomas Matthew Não, Crooks. não é. Mas então, o que nós já sabemos de fato sobre Vamos o lá. homem que atirou em Trump? Bom, Vamos lá. essas são informações que já saíram inclusive na extrema imprensa. Rejeitado em clube de tiro e vítima de bullying. A extrema imprensa, eu gostei da forma como o Wagner se referiu ao G1. Porque realmente o G1 hoje, né, assim como a mídia tradicional, é a imprensa de extrema esquerda. É isso que eles são. Eles são uma imprensa mentirosa, sem vergonha, militante partidária, sacou? E, inclusive, no dia do evento, a gente estava se perguntando isso o tempo todo no chat, como é que nós teríamos tido acesso à verdade caso o Elon Musk não tivesse comprado o Twitter? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente só se informou de maneira mais esclarecedora através do Twitter. Se a gente fosse pela TV aberta, pelos sites dessas empresas, como o G1, como o Globo, eles estavam dizendo que o Trump caiu do palco. É inacreditável, mas é real. Não fosse o Twitter, eu não sei se nós teríamos tido algum tipo de acesso à verdade, entendeu? Bullying na escola. O que sabemos sobre Thomas que tentou matar Trump? Ele tinha 20 anos e foi morto pelo serviço É secreto, isso aí. como já vimos. Algumas Super novo e super louco, né? Burro pra caralho. testemunhas que alegam conhecer o atirador dizem que ele era um rapaz tímido, que era vítima de bullying e que havia sido rejeitado no clube de tiro da escola por não ser um bom atirador. Ele disparou utilizando um fuzil AR-15 e acertou o Trump na orelha. Até então, o que se especula é que esse fuzil pertencia ao seu pai. Ainda estão investigando para saber se o pai consentiu com a utilização do rifle pelo rapaz. E vale Não, eu não lembro exatamente como foi a manchete do O Globo. Vocês sabem do que eu tô falando? Trump cai do palco após supostos sons de tiro. Uma coisa assim, como se ele tivesse escorregado, caído do palco, um capote. O Trump levou um capote e tava tendo uns barulhos. Foi isso que aconteceu de acordo com o Globo, ok? Mas a gente sabe a verdade graças ao Twitter, não graças à mídia tradicional. destacar, né? Apesar dele ter sido rejeitado por não ser um bom atirador, essas imagens aqui mostram como ele errou o crânio do Trump por muito pouco. Sim. Que, na verdade, ele só errou por causa de um movimento de cabeça do Trump. Não, e se arrancou um pedacinho da orelha, como aparentemente, de acordo com as fotos, você consegue perceber que realmente tirou um teco, né? Foi um raspão, porra. A cabeça ali, um pouquinho pro lado, arrancava um pedação da cabeça, porque um projétil em cheio, mesmo pegando só a lateral da cabeça aqui, ele desmancha essa lateral, tá? Ele não vai passar, não é uma linha passando. É uma bala de uma R-15, de um fuzil passando. Isso aqui passando, né, tendo acesso à caixa craniana, você pode ter certeza que ele ia arrancar aquele pedaço da cabeça. Não é só passou uma bala, não é aquele tiro do filme que você vê só o buraquinho. Isso passa rasgando de um jeito e explode a cabeça da pessoa e não tem o que fazer, né? Então, isso aqui foi um desvio milagroso, tá? Na hora do disparo, a posição era essa e a bala teria perfurado o cérebro do Trump. Porém, menos de um segundo antes da bala acertar, o Trump fez um movimento que fez ela passar pela sua orelha. Aqui tem uma publicação que mostra até o movimento em vídeo e fala que o movimento de cabeça do Trump foi feito... Cara, você viu que ele fez um movimento de cabeça? Você percebe o movimento de cabeça dele? Ele faz assim, tipo 0,3 segundos antes da bala passar.
É inacreditável. 0,3 segundos antes do impacto da bala. Isso aí, é realmente muito impressionante. Um milagre. Então, mal dá pra dizer que o tiro errou Cara, é muito na sorte ou no milagre. Você atribua aí ao que você quiser. Mas você não tem como negar que foi realmente uma coisa assim, mais uma daquelas coisas que a gente fica parado olhando assim, caramba, como explicar isso? Não sei. completamente o alvo. O Trump acabou desviando. E detalhe, tá? Essa é uma questão mais técnica, mas algumas pessoas disseram que se ele fosse um atirador profissional, ele sequer teria mirado na cabeça, mas sim no dorso. Porém, nesse tipo de evento, os presidentes costumam estar com coletes à prova de bala. Pois então, não. Na verdade, como nesse tipo de caso, o sniper costuma ter uma única oportunidade, o disparo mais garantido é justamente na cabeça. Mas a gente já vai ver mais sobre essas questões técnicas. E ainda bem que não era tão garantido assim, que bom que ele está bem, certo? Adiante. Segundo a Globo... E independente se você gosta do Trump ou não, você não, com certeza, se você está assistindo o meu canal e se você compactua com os nossos valores, você não estaria torcendo para um político levar uma bala na cabeça desse jeito, independente de quem fosse. Seja quem for, não importa o tamanho do ladrão, a gente quer justiça, a gente quer cadeia para essa galera, a gente não quer esse tipo de resolução. A nossa mensagem não é pregação de violência, independente do motivo, independente do, mas é o fulano, mas eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo com isso. Eu estou falando de políticos ladrões, políticos bandidos. Eles têm que, como o próprio Nando Moura diz, eles têm que ir pra cadeia cagar num buraco, mas não resolver na bala, isso não existe. Se você é a favor de soluções democráticas, você não pode concordar com isso, né? Não é um castigo aplicável para ladrões. Faz sentido? Não tô falando sobre pena de morte, não tô discutindo isso aqui agora, a gente pode discutir em outro vídeo, tá bom? Mas para políticos ladrões, cana, cadeia. Isso aqui que está sendo feito com o Trump, independente de você gostar ou não, injustificável. Não seja um Jack Verme Black, ok? Não repita a imbecilidade que diversas pessoas estão repetindo no Twitter, falando, que pena que não acertou, que pena que não foi no Lula. Não. Político ladrão na cadeia, pelo menos essa é a visão que eu tenho do assunto, ok? É o que eu levo para mim e eu sugeriria, né, para você. Que sabemos não é a fonte mais confiável, o caso está sendo investigado como um possível ato de terrorismo doméstico, mas a ausência de um motivo ideológico claro por Crooks alimenta teorias da conspiração. O FBI disse acreditar que Crooks, que tinha material para a fabricação de bombas no carro que dirigia... Cara, falando sobre o Jack Black, esse vídeo não é sobre isso e não é pra ele, tá? Mas o Jack Black, ele é um progressista desde sempre, né? Ele é um cara realmente da turminha e você pode perceber que ele tá em tudo. Se você nunca percebeu, é por uma questão de que talvez ele nunca tenha sido tão, assim, expressivo e desprezível ao mesmo tempo. Mas é um cara como o Pedro Pascal. Ele tá em tudo. Se você parar pra ver, ele aparece aqui, ele aparece ali. Ele faz parte dessa Beautiful People. Embora seja feio pra caralho, inclusive, até me assemelho um pouco com ele fisicamente. A gente não deu muita sorte na estampa, né? Mas é um cheiroso máximo, assim, como tantos outros. É só uma questão de oportunidade pra ele mostrar os dentinhos. E dessa vez ele mostrou, entendeu? Até o comício, E se você não sabe do que a gente tá falando, o Jack Black ontem ou anteontem, durante um show daquela porra, daquele Tenacious D dele lá, ele falou, da próxima vez não errem o Trump. Foi isso que ele falou no palco pra todo o público. E o público ainda teve uma reação esquisita. Dá uma olhada no clipe, depois a gente fala mais disso. Sozinho. Essa eu já tinha previsto no meu vídeo anterior cobrindo esse atentado contra o Trump, né? Eu tinha certeza que a primeira especulação seria de que o cara agiu sozinho. Mas também vamos ver nesse vídeo que isso é bastante questionável. O atirador se formou na Bethel Park High School em 2022. Existe um vídeo dele se formando na cerimônia. Esse vídeo também viralizou na internet. Ele recebeu várias premiações em matemática e ciências e tem essas informações, né? De que ele não seria um bom atirador. E quem disse isso foi justamente o capitão... Realmente ele não era um bom atirador, né? Graças a Deus. Da equipe de tiro da escola que ele frequentava. Porém, uma coisa clara também, que é bastante óbvia, mas vale destacar... Não, cara, a Escola do Rock é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Eu acho aquele filme maravilhoso. Jack Black tem papéis e personagens incríveis na história do cinema. O Wagner Moura também. Tá entendendo? Tem diversos atores e atrizes cujas vidas pessoais eu desprezo,
Porém, né, o papel deles enquanto a profissão, no exercício da sua profissão, eu aprovo o que eles fazem na tela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Infelizmente, a rede social permite que a gente esteja muito próximos dessas pessoas e veja as merdas que eles estão fazendo. E aí a gente pega um certo desdém, né? Uma raiva do que a pessoa pratica na própria vida, ou pelo menos prega, né? Finge que pratica. Porque também, quantas celebridades a gente não vê aí quase todo dia que fala uma coisa, faz um papel que diz outra coisa, e depois na vida pessoal, Margot Robbie tá grávida, Millie Bobby Brown, a esposa do ano, trad wife, tá entendendo? Isso daí é o que o Jack Black fala pra agradar a turminha dele, não necessariamente é o que ele deseja pra própria vida, sacou? Ainda tem essa, né? Porque esses caras, eles são brifados, eles recebem realmente uma mensagem com a qual eles precisam concordar. É foda, mas é isso, cara. É que o Crooks era um entusiasta de armas, né? Ele tentou ingressar num clube de tiro e ele também utilizava uma camisa de um canal especializado em armas e conteúdo sobre práticas de tiros esportivos e coisas do tipo. E vale destacar também que lá nos Estados Unidos, isso não é uma pauta necessariamente ideológica. O americano, em geral, é muito mais entusiasta de armas do que o brasileiro. Aqui no Brasil, realmente, a gente tem uma divisão muito maior, né? Se você é um apoiador de armas, de clubes de tiro e afins, você provavelmente é de direita. Mas nos Estados Unidos tem várias pessoas de esquerda, vários democratas que também são entusiastas de armas, especialmente em alguns estados como a própria Pensilvânia. Ou seja, essa não é uma característica ideológica que coloca o Crooks na esquerda ou na direita. E vamos deixar sobre, né, pra falar sobre o porte de armas em outro vídeo, tá? Porte e posse, outro vídeo a gente fala disso. Agora, o que realmente é estranho sobre ele são as informações sobre suas inclinações políticas. É claro que a Globo vai falar que elas não estão claras, mas isso não é bem verdade. Olha só, registros mostram que Crooks estava registrado como um eleitor republicano na Pensilvânia, mas relatórios federais no financiamento de campanha também mostram que ele doou $15 a um comitê político progressista em 20 de janeiro de 2021, o dia em que Biden assumiu o cargo. Ó, e isso que o Wagner vai explicar agora é sensacional. O registro de Crooks como um eleitor republicano, de fato, não é uma prova de que ele era um republicano. Isso porque qualquer cidadão pode se registrar como um eleitor republicano ou democrata e mudar isso a hora que quiser. E não só é muito comum que democratas se registrem como eleitores republicanos, como recentemente os democratas fizeram uma campanha para que os seus eleitores se registrassem entre os republicanos, porque apenas os eleitores registrados como republicanos podem votar nas primárias do Partido Republicano. Vocês sabiam disso? Você já tinha ouvido falar disso? Pra mim é novidade, tá? Eu sou muito mal informado com relação à política, ainda mais política americana. Pelo que eu entendi, qualquer eleitor, por exemplo, você é um democrata, você é um canhoteiro americano, você quer atrapalhar as primárias republicanas, você pode dar um migué e se registrar lá. Olha que loucura isso, cara. É um direito individual do cidadão por lá, pelo que eu entendi. Então você é um democrata, ninguém sabe. Isso é um problema seu. Você se registra para votar nas primárias republicanas para atrapalhar as primárias republicanas. Olha que doideira. Porque aí, por exemplo, você quer que o Trump não participe, não passe das primárias, você entra lá, se registra e vota contra ele. Olha que, né? Que liberdade interessante e ao mesmo tempo preocupante. Mas pelo que eu entendi é isso. Republicano. E o que isso significa? Bom, nas eleições americanas, você não tem primeiro e segundo turno como aqui no Brasil. E não são vários candidatos nos quais você pode votar. Ao invés disso, eles meio que têm esses dois grandes blocos de esquerda e direita, né? Democratas são de esquerda, republicanos são de direita. E nas votações primárias é que cada lado vai definir qual vai ser o seu representante na eleição principal. Ou seja, é na eleição primária do Partido Republicano que os eleitores vão decidir se quem vai representar os republicanos vai ser o Donald Trump ou se vai ser o Ron DeSantis. Então, muitos democratas se registraram como eleitores republicanos para tentar impedir que o Trump fosse o representante republicano. Então, você entendeu o macete? Então, quer dizer, o canhoteiro vai lá e se registra para atrapalhar o candidato que ele acha que é mais forte, que poderia esmirilhar o Biden numa eleição de fato. Tá entendendo, não? É loucura esse nível de liberdade individual, mas faz sentido. Faz sentido que seja assim.
Então você tem milhares de eleitores democratas, eleitores de esquerda, registrados como eleitores republicanos por causa disso. Mas é claro, a gente também não pode ignorar a possibilidade do Crooks simplesmente ter premeditado esse atentado e feito um registro de eleitor republicano justamente para despistar. Afinal de contas, ao contrário do registro, que não custa nada e pode ser trocado a qualquer momento, uma doação de campanha para um comitê progressista justo no dia da posse do Biden, essa é definitivamente uma sinalização ideológica muito mais forte. Afinal, claro, um democrata se filiando como um eleitor republicano para votar contra o Trump nas primárias não só é normal, como foi algo que eles organizaram, como acabei de falar. Porém, um republicano doando para um comitê progressista no dia da posse do Biden, qual seria a razão disso? Não existe uma única finalidade plausível para que um republicano faça isso. Por mais que o valor de $15 não seja grandes coisas, a gente tem que lembrar que o Crooks é um jovem de 20 anos. Não dava pra... Mas nada justificaria, certo, um republicano doando dinheiro pro democrata. Isso aí quer dizer, isso é uma entregada oficializada. Esperar que ele fosse doar uma fortuna pro comitê. E é claro que tentaram vasculhar a vida do garoto, as publicações que ele tinha nas redes sociais, mas investigadores não encontraram comentários ameaçadores em suas contas de mídias sociais e nem posições ideológicas que pudessem ajudar a explicar por que ele mirou em Trump antes que o serviço secreto retirasse o então candidato presidencial republicano do palco. Os parentes preferiram não se manifestar. O pai de Matthew Crooks disse à CNN no sábado que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas que não falaria nada sobre o filho até conversar com autoridades. Esse caso está muito longe de ser resolvido ainda, tá? O FBI diz que a família do Crooks está cooperando com as investigações. Agora, ainda mais sugestiva do que essa doação de $15 para um comitê político progressista é essa participação estranhíssima do atirador que tentou matar Trump em um comercial, um vídeo da BlackRock. E depois é só o Monark que é maluco, tá? A gente já vai falar sobre essa participação do fulano em um material de divulgação da BlackRock, que, chapéu de alumínio, BlackRock, onde já se viu, esses nerdolas viajam mesmo. A gente já volta com a parte 2 falando sobre isso e ainda sobre a questão do Jack Black. Tem gente no meu chat aqui dizendo que quem falou da próxima vez não erre o Trump não foi o Jack Black. Teria sido um baixista dele lá na hora que se passou e que se empolgou, não sei. Outro membro da banda. Se foi isso, pra mim, ok, na minha visão, diminui drasticamente aí a maldade do que foi feito com relação ao Jack Black. É da turminha dele e tal, eu sei. Mas aí você não tem também como colocar no rabo do Jack Black o que o baixista falou. Caberia apenas ao Jack Black agora fazer algum tipo, né, de pronunciamento, não sei se ele já fez, tá bom? O assunto não é o Jack Black, mas eu precisava observar porque estão discutindo aqui no chat e não temos certeza, tá? Se foi o Jack Black, ele é um filho da puta, se foi outro cara, o outro cara é o filho da puta, no final das contas um bando de progressista safado, mas a gente não sabe qual é o mais safado deles ainda. Eu já volto com a parte 2 do Sr. Wagner Tomazoni destrinchando o atentado ao próximo presidente. Já ganhou. Próximo presidente dos Estados Unidos.